Olá, gente, sejam bem-vindos à nossa aula de História Antiga e vamos continuar dando prosseguimento a esse nosso percorrer, esse nosso passear pela história, hoje vendo a civilização grega, né? A civilização grega, a gente já caminhando bastante, né? E essas aulas sobre a Grécia Antiga, que não vai ser apenas um momento, porque é um tema muito longo, né? Porque dentro da história grega estão também acoplados, abarcados vários outros momentos de outras civilizações menores, e também para que a gente não estude separadamente essas civilizações menores, nós vamos estudá-las dentro do contexto grego, porque fazem parte da história grega, certo, gente? Então, vejam, a história da Grécia Antiga, ela está também entre as antigas civilizações, né? A civilização grega está entre as antigas civilizações. Ela não é tão antiga quanto, por exemplo, aqui vimos na aula passada, a civilização chinesa ou a civilização indiana, não é, né? Porque a civilização chinesa, por exemplo, ela data em cerca de 5.000 antes de Cristo. A civilização indiana, por aí também, a mesopotâmica, a egípcia, né, são as mais antigas. Na verdade, as mais antigas das civilizações, nós temos a egípcia, certo? Nós temos a mesopotâmica, nós temos a indiana e a chinesa. Essas são as 4 principais grandes e antiquíssimas civilizações da história, certo? As outras civilizações, elas são um pouco mais recentes. Então, por exemplo, a civilização grega, ela data de cerca de 2000 a.C. Essas 4 que eu vos falei, elas datam de cerca de 4 a 5.000 a.C. Uma diferença de pelo menos 2.000 anos entre a Grécia e as outras. Então, né, se pode dizer que a Grécia, que a civilização grega é uma civilização nova, assim, mais recente, não é tão antiga quanto as outras, né? Em relação a nós, está apenas a 4.000 anos de diferença, então não é muito tempo assim, certo, gente? Então, vejam, a civilização grega. A civilização grega, e antes de adentrar propriamente dito no tema, vejam, uma coisa que é importante vocês, desde já, saberem, e eu quero mastigar muito bem essa temática da Grécia Antiga, né? E por ela ser, como já falei, uma temática grande, não vai caber numa única aula. Porque quando vocês forem estudar filosofia, seja comigo, seja com outro professor, muita coisa que vocês estão vendo, vão ver na aula sobre Grécia, vai importar muito para a filosofia, sobretudo a filosofia antiga. Então, a história da Grécia Antiga, ela é importante não só para a historiografia, mas também para a filosofia, porque a filosofia ela vai surgir na Grécia Antiga, e também para a literatura, porque as primeiras grandes expressões literárias, a poesia, a tragédia, por exemplo, elas nascem na Grécia. Certo, gente? Claro que a escrita é bem anterior, mas, assim, um período poético mesmo, ele se dá, sobretudo, assim, de modo sistemático, estruturado, na Grécia. Beleza? Então, vejam. Vamos lá. Deixa eu tomar aqui. Bom, vejam lá. Então, a história da Grécia, ela começa em 2000 a.C., no segundo milênio antes de Cristo, certo, gente? A Grécia ela é formada por povos indo-europeus, como a gente viu na aula retrasada, quando estudamos sobre a Índia, a gente viu que os indo-europeus, eles foram um dos povos, né, que adentraram ali, né, no Vale do Rio Indo e constituía toda a Ásia Central, enfim. Uma coisa que é importante saber, né, que os povos indo-europeus estão entre os povos mais antigos da humanidade. Eles habitavam o planalto da Ásia Central, a Europa, sul da Europa, né, porque dali é que eles vão migrando para as outras regiões, até chegarem no norte da Europa, na habitato da Ásia, enfim. Certo, gente? Então, esses povos, eles são considerados os ancestrais mais antigos e primevos, né? São os primeiros ancestrais dos povos asiáticos e europeus. São os povos, né, indo-europeus. Certo, gente? Vejam. Então, esses povos, eles também, eles, né, eram várias etnias, eram vários clãs, eram povos nômades, e um dos principais povos indo-europeus eram os povos arianos, certo? Até o Antônio aqui já pergunta, né, seria uma raça ariana também, exatamente, Antônio. Os arianos era um dos povos, haviam cerca de 200 povos indo-europeus, mas um dos eram os arianos,
e eles tiveram todo um protagonismo, né? De modo que quando se fala em povos indo-europeus, sempre se fala também assim, quase que como sinônimo, os povos arianos, certo? E arianos, porque eles habitaram a terra do Arianã, onde hoje estão o Irã, certo, gente? E dali eles migraram muito, né? Subiram para a Europa, desceram, enfim, certo? Então, os povos arianos eram povos indo-europeus. Lembrando que eu falei na aula retrasada, quando eu falei para vocês sobre a Índia, que os povos indo-europeus eles falavam, né, um idioma comum e que esse idioma deu origem a todos os outros idiomas que nós temos no mundo ocidental, certo? Então o indo-europeu ele é também o primeiro idioma, o idioma ancestral, não é, da nossa matriz linguística, né? De modo que todas as línguas, quando nós vamos procurar a origem de todas elas, remontam ao indo-europeu. Por exemplo, o português. O português ele veio do latim, né? O latim ele vem do indo-europeu. Aí, veja, português, espanhol, francês, italiano, enfim, essas línguas todas vieram do latim, né? Do latim e do indo-europeu. O grego também é do indo-europeu, enfim. Então, o indo-europeu é não somente o povo ancestral, o nosso mais ancestral, nosso povo ancestral mais primitivo, como também o idioma indo-europeu. Ele é o nosso idioma mais primitivo. Por isso que há muita similaridade entre esses diversos idiomas, porque nós descendemos de uma mesma matriz linguística. Certo, gente? Isso aqui foi só um parênteses, né, para falar sobre os povos indo-europeus. Vejam. Então, a Grécia, ela né, está ali pelo sul da Europa. Né? Se vocês observarem depois no mapa, a Grécia ela está às margens do mar Mediterrâneo, é uma península, certo? A península da Grécia, e chama de península quando aquele pedaço de terra está para o mar. Isso se chama de península, certo, gente? A península grega, ao lado da Grécia. A Grécia, na verdade, assim, é um país, mas tem várias ilhas, né? E tudo isso se chamava de Magna Grécia, ou a Grande Grécia. A Grécia não era apenas um território, a Grécia era uma junção de territórios, certo, gente? Uma junção de territórios. Então, a Grécia, ela estava ao norte estavam as cordilheiras dos Balcãs, né, os montes, as montanhas chamadas de Balcãs. No sul estava o mar Mediterrâneo. Essa posição geográfica é muito importante porque fazia com que a Grécia tivesse uma posição estratégica no mar Mediterrâneo. Vejam que o fato dela ter contato com o continente e ter contato com o mar Mediterrâneo, isso fazia com que ela tivesse uma acessibilidade muito boa para o comércio, tanto para exportar quanto para importar. Isso aqui fez com que a Grécia ela crescesse muito, e é um dos motivos pelos quais a Grécia ela vai se sobressair em relação a alguns outros países, pela posição estratégica que a Grécia tinha, certo, gente? Então, vejam, por exemplo, a relação comercial com o Oriente era muito comum acontecer no portuário grego, porque a Grécia tinha seus portos, e a navegação era muito intensa, com o Oriente, enfim, pelo mar Mediterrâneo. Se vocês não deram uma olhadinha, depois dê uma olhadinha lá no mapa, só no mapa mundo, só para vocês verem como é que estão situados. Grécia, mar Mediterrâneo, e à direita vai estar todo o Oriente, começa por Israel e toda a Ásia, e ao sul está o continente africano. Se chama de Mediterrâneo porque ele está no intermédio dessa região, Europa, África e Ásia. E ao lado esquerdo vai vir o Oceano Atlântico e depois as Américas, certo, gente? Bom, vejam só. Então, acho que até aqui está tudo claro para vocês. Se tiver alguma pergunta, vocês podem ir deixando aí e eu vou respondendo, certo? A Yunan pergunta aqui, teve alguma civilização que se deu muito bem em relação ao comércio, sem estar posicionada perto do mar? Não, Yunan. Todas as grandes civilizações, todas elas, como eu já falei para vocês em diversas aulas, elas sempre se deram em torno ou do mar ou de grandes rios. Mas nenhuma civilização ela acontece longe de águas. Primeiro porque os povos antigos, os povos nômades, eles procuravam água para a sobrevivência. E quando eles encontravam grandes rios, ali eles se estabeleciam, ali eles formavam suas aldeias, depois aquilo ali se transformava em povoados, cidades, e depois cidades-estados. Certo, gente? Então,
todas as grandes civilizações. Por exemplo, a civilização egípcia, ela aconteceu, não é, às margens do rio Nilo, é um grande rio. A civilização mesopotâmica aconteceu às margens dos rios Tigre e Eufrates, certo? A civilização indiana, às margens do rio Indo e do rio Ganges. A civilização chinesa, né, às margens do rio Amarelo e do rio Azul, como nós vimos na aula passada. Então, nenhuma civilização aconteceu longe de rios, de grandes rios ou do oceano, certo, gente? O Antônio pergunta, o mar Mediterrâneo banha os 3 continentes? Exatamente. Exatamente, Antônio. Se você observar no mapa, o mar Mediterrâneo, ao norte do mar Mediterrâneo está a Europa, o continente europeu. Ao sul está o continente africano, certo? Porque o Egito, Líbia, Marrocos, todos os países norte-africanos, né, são banhados também pelo mar Mediterrâneo. Então, ao norte, Europa, ao sul, a África, e ao lado direito é todo o continente asiático. A começar ali pela Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, Israel, Síria, Líbano, Irã, Iraque, Afeganistão, Índia, China, enfim, até chegar lá ao extremo da Ásia, o extremo Oriente, certo? Então se chama de Mediterrâneo exatamente por isso, né? Porque ele está no intermédio, né? Ele media essa faixa territorial entre 3 continentes. E ao lado esquerdo do mar Mediterrâneo está o Oceano Atlântico, e após o Oceano Atlântico está nós aqui na América. É assim que está dividido o mapa mundi. Mas depois, gente, dê uma pesquisadazinha aí, dê uma olhadinha no mapa mundi, só para vocês verem como é que está situado tudo isso que eu estou falando para vocês. Que é muito bom ter o mapa em mente, né? Isso ajuda muito nos estudos, certo? Então, acho que até aqui, beleza, né, gente? Gente, eu queria que só algum de vocês me mandasse aqui uma mensagem dizendo se a aula está travando um pouco, ou se não, se está lenta, se não, se eu estou falando muito rápido, se não, se eu posso continuar, certo? Me dê uma sugestão, porque eu preciso disso. Não, teve uma aula aí que o pessoal disse, professor, você está falando muito rápido, eita, poxa, nem percebi. Então é importante que alguém me diga se eu estou falando muito rápido, ou está falando bom, se o vídeo está ficando lento ou não, enfim, certo, gente? Só para eu poder continuar em paz. Beleza, Ayunan, valeu. Então, vejam, gente, se vocês estiverem anotando aí, né, anotaram que primeiro em 2000 a.C., os povos arianos, eles ocupam essas terras dos Balcãs, certo? O vídeo fica travando um pouco, né? Certo. Mas dando para escutar, eu vou tentar falar até um pouco mais lento, que é para não cortar a voz. Eu vou falar muito rápido, certo, gente? Vejam. Então, em 2000, né, a região ela é ocupada pelos povos arianos, certo? Depois, aí, a história da Grécia, propriamente dita mesmo, ela começa na verdade, ela tem 4 períodos, certo? Gente, só um momentinho, que apareceu aqui uma mensagem dizendo que o nosso tempo já está acabando aqui da aula. Só um momentinho que eu vou atualizar, que é para poder prolongar por mais tempo, certo? Porque eles limitam muito, né? São 40 minutos de aula e já passaram, na verdade não passaram isso, né? Passaram meia hora mais ou menos. Meia hora, exatamente meia hora, porque nós começamos 10 para as 9, né? Começamos com uma introdução. Mas enfim, eu acho que vai agora. Então vejam, continuando. Então o período, a história da Grécia Antiga, a história da Grécia ela é dividida em 4 partes, certo? Primeiro é o período pré-homérico. O período pré-homérico é o primeiro. O segundo é o período homérico. O terceiro é o período arcaico. E o quarto é o período clássico. Se vocês quiserem anotar isso, anotem, mas quando eu mandar o resumo para vocês, isso vai estar bastante detalhado, certo, gente? Período pré-homérico, período homérico, período arcaico e período clássico. Então, vamos lá. Começando pelo período pré-homérico. O período pré-homérico. O período pré-homérico, ele data do século XX ao século XII. Certo? Isso aqui é a datação do período pré-homérico. Se chama de pré significa antes de Homero, certo? Ou pré-homérico. Homero, né, se todos aqui não souberem, Homero ele foi o primeiro grande poeta
da história da Grécia. Certo? É o primeiro grande poeta, né? É o primeiro grande literato da Grécia Antiga, é Homero. Ele é considerado, inclusive, um dos pais fundadores, né, da civilização grega. Homero e Hesíodo. A gente não vai ver um pouco sobre isso, mas quando vocês estudarem a filosofia, seja comigo, seja com outro professor, vocês vão ver um pouco sobre Homero e Hesíodo, certo, gente? Então, o período pré-homérico é o período que vem antes de Homero. A gente não sabe muito bem exatamente quando foi que Homero viveu, certo? Mas o período que ele viveu foi entre o século XII e o século VIII a.C., nesse período. De modo que o período pré-homérico é o período que vai do século XX ao século XII, certo? Porque pressupõe-se que Homero viveu do século XII ou XI, X, enfim. Então, do século XX ao século XII, o período pré-homérico, certo, gente? Vejam, o período pré-homérico, ele é marcado, primeiramente, em seu início, pela chegada dos povos arianos, né? E esses povos eles vão chegar em sucessivas ondas migratórias. Isso aqui é importante de perceber, certo? Em sucessivas ondas migratórias. Porque eles não chegaram de uma única vez, certo? Não chegaram de uma única vez e nem chegaram todos ao mesmo tempo. Porque, na verdade, a Grécia ela foi constituída por vários povos, né? Vários povos marcam a civilização, a constituição grega. Vejam, se vocês quiserem anotar aí como antecipação, os povos que constituíram a civilização grega foram precisamente quatro. Quatro são os povos constituintes da Grécia Antiga. Primeiro, os aqueus. Aqueus, A-Q-U-E-U-S. Aqueus são os primeiros povos. Depois os jônios, são outros povos, com J, jônios. Depois os eólios, né? E-O-L-I-O-S, eólios. E por último os dórios, certo? Essa é, na verdade, a sucessão dos povos constituintes da Grécia Antiga, né? De modo que e todos eles eram povos arianos, certo? Então, de modo que eles foram sucedendo um ao outro, né? Um povo estava lá, depois outro vinha e dominava, depois outro vinha e dominava, depois outro vinha e dominava. E assim foi constituído o povo que hoje nós conhecemos como o povo grego, né? A Grécia Antiga. Tem pelo menos esses quatro ancestrais, certo? Aqueus, jônios, eólios e dórios. Beleza, gente? Então, vejam, essas ondas sucessórias, elas começam, né, do século XX, certo? Do século XX descendo. Lembrando que a datação de Cristo é sempre de modo descendente, certo, gente? Os primeiros povos, então, são os aqueus, certo? Os aqueus. Os aqueus são povos indo-europeus, né, povos arianos, que ocupam a região onde hoje está a Grécia, precisamente em uma cidadezinha, uma partezinha que era chamada de Micena, certo? Micena, certo? Os aqueus eles ocupavam Micena. Outro lugar que foi bastante ocupado foi Creta. Creta é uma ilha, né, que fica no mar Mediterrâneo. É uma ilha grega, mas fica no mar Mediterrâneo. Né? Fica próximo, bem próximo à Grécia, a ilha de Creta. E veja, e com Creta, né, com os povos que habitaram a região de Creta e a região de Micena, onde hoje está a Grécia, que na época não se chamava Grécia, né, era Micena, sobretudo, esse era o nome. Esses povos eles vão dar origem a duas pequenas civilizações que vão estar embutidas na grande civilização grega, certo? Porque, como eu falei no começo da aula, a civilização grega ela é composta por algumas civilizações que estiveram dentro delas, certo? Então, primeiro eu vou falar aqui para vocês da civilização cretense e depois da civilização micênica. E tudo isso, quando se junta, forma a civilização grega. Acho que isso deve estar claro para vocês, né, gente? Vejam, os cretenses. Os cretenses, eles habitaram na ilha de Creta, certo? Na ilha de Creta. Fica no mar Mediterrâneo, como já falei. E os cretenses, eles também, né, estão datados pelo século XX, né, 2500 a 2000. Eles são chamados de minoicos. Se vocês escutarem falar em civilização minoica ou civilização cretense, é a mesma coisa, certo? E porque eles eram os cretenses eram também chamados de minoicos? Porque houve um rei lendário
né, chamado Minos. O rei Minos é considerado o grande rei da civilização cretense, ou da civilização minoica, e ele ficou conhecido por ser o rei que matou um monstro, um grande monstro, né, que aterrorizava a ilha de Creta, que era o Minotauro. Então, o Minotauro era metade homem e metade animal. E o rei Minos, ele vai, né, montar um labirinto no qual ele vai, junto com o herói Dédalo, né, que era um guerreiro grego, eles vão construir um labirinto, né, para poder matar o Minotauro, certo? Por causa disso, ele ficou conhecido como um rei lendário, né, um herói, o rei Minos, certo? E por causa disso, Creta ficou conhecido como a civilização minoica, né, a terra de Minos, certo, gente? Então, isso aqui está dentro da história da Grécia. É uma pequena civilização dentro da história grega, a civilização cretense, certo, gente? Isso aí também retratado um pouco nas obras de Homero, certo? As obras de Homero é consideradas as primeiras obras clássicas da literatura grega, certo? E as duas grandes obras de Homero são a Ilíada e a Odisseia, certo? Se todos não souberem disso, anotem isso. A Ilíada e a Odisseia são as primeiras obras clássicas dos gregos. E até hoje, assim, são obras respeitadíssimas, né, porque elas marcam o início da literatura e do pensamento e dos valores gregos. Né? De modo que essas obras elas vão ser posteriormente lidas muito, né, na Grécia Antiga até chegar o tempo filosófico, né, em que eles vão tentar dar um sentido filosófico a essas obras, certo, gente? Mas essas obras, elas são consideradas assim as obras fundadoras dos valores gregos, certo? Então, nessas obras, na Ilíada, por exemplo, narra bastante, né, coisa da civilização minoica também, certo, gente? E a Odisseia é mais contando contando a civilização, aliás, a história de Ulisses. Gente, está aparecendo aqui para mim que vai acabar a nossa aula, já está fazendo 40 minutos, realmente. Então, eu vou fechar aqui a aula, certo? E vai ficar gravada e depois vai poder ser assistida, né? E é só ir lá no link e abrir novamente, porque eu já vou estar aqui esperando vocês, tá certo? Então, até breve.